Aqui no estúdio eu converso com o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde. Boa tarde. Gustavo, a gente vê cada vez com mais frequência esse tipo de tragédia acontecendo. O que acontece? A previsão não é bem feita, os radares não funcionam. Por que a gente está noticiando isso de novo? Parece que é mais do mesmo, né? Em 2010, a gente teve, no início de 2010, chuvas fortes no Rio de Janeiro que alagaram a cidade. Em abril, o Morro do Bumba, que desabou lá em Niterói, em cima do lixão, uma construção no lixão. Depois, de 2011, em região serrana. 2012, a gente não teve grandes eventos na região sudeste, embora tenha tido no Amazonas, em Manaus e na região nordeste também muitos alagamentos. 2013 a gente está voltando aí novas chuvas em outros locais. O que eu acho que as três esferas, municipal, estadual e federal, precisam entender é que a gente montou todo um esquema, investimos em defesa civil em gerenciamento de risco, mas a gente não combinou com a chuva, né? A chuva, eles fazem todo um evento e tal na cidade onde já choveu, por exemplo, Teresópolis, em novembro do ano passado tivemos alguns eventos, porque viria as chuvas e agora choveu em Xerém. Quer dizer, a gente tem que entender que a previsibilidade é fundamental, senão a gente vai ficar trabalhando de uma forma reativa, ou seja, a gente tem uma tragédia, vamos lá atender a tragédia. Aí se cria toda uma estrutura de bombeiros, médicos, etc., mas isso depois que acontece, né? O ideal seria a gente saber como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Você sabe que vai ter um furacão daqui a tantos dias, as pessoas se preparam. Por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, tem previsão de chover muito mais ainda em Xerém do que choveu ontem à noite, nos próximos dias. As pessoas estão gastando uma energia, a gente viu nas imagens aqui da Globo News, as pessoas gastando energia, tentando retirar água de casa, sendo que nos próximos dias vai encher tudo de novo. Então as pessoas tinham que estar se preocupando em se abrigar, em sair para locais mais protegidos, em se preocupar em juntar medicamentos, alimentos, água. Realmente é uma tragédia, né, Gustavo? Mas isso vem de quando? Desde a falta de um plano diretor para a cidade, a falta de planejamento, ocupação irregular, desenho irregular nas encostas, tudo isso ajuda a culminar numa tragédia dessa? Desde o Império a gente constrói, inclusive as estradas, em torno dos rios, porque era mais fácil para não ter que desmatar, etc. A geografia de Xerém, eu trouxe até um mapa para mostrar que o Xerém é uma cidade que está incrustada ali no meio da serra, né? Ali no pé da serra. Ao norte de Xerém, você tem uma coleção de cachoeiras. Você tem Cachoeira de Xerém, Cachoeirão, Cachoeira da Andorinha, etc., ali na Pedra do Couto. Do lado leste, a gente consegue ver várias represas, várias reservas d'água, inclusive quedas d'água também. Do lado oeste, a gente tem uma represa, inclusive da Petrobras, do Garrão. Subindo ali na Pedra do Couto, você vai dar ali ao norte Miguel Pereira e Patido Alferes, e a leste ali Petrópolis, inclusive onde tem o radar do Sindacta da Aeronáutica, o Sindacta 1, que é usado pela aeronáutica para controle de espaço aéreo, mas também pode servir como imagens de previsão meteorológica para ser usado pelas prefeituras das cidades no entorno. Toda essa geografia, os rios, eles correm, tudo que se chover na Pedra do Couto, ali para o lado de cá de Miguel Pereira e para o lado leste de Petrópolis, vai cair em Xerém. Toda a água que chover nessa região, ela vai correr para o caminho de Xerém. Xerém, inclusive, tem um rio muito pequeno, é um Rio da Mata, que depois ele vira Rio Douro e vai desembocar lá no Rio Iguaçu, em Duque de Caxias. Esse rio,